Seja bem-vindo ao Serafim Tarô, o meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura para o signo de Virgem, é uma leitura atemporal, geralzona, pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende que serve para você, sem precisar forçar nada, tá bom? É uma leitura para o mês de setembro, aliás, esqueci de falar. Se você tiver um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, assista também as leituras do seu signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal, gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe se lhe for possível, é claro, mas cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? Informações de contato, basta você entrar no canal e lá na aba sobre, e lá embaixo no finalzinho tem todas as informações de contato que você precisa saber, tá bom? Virgem, como é uma leitura mensal para o mês de setembro, possivelmente das coisas que a gente vê aqui ainda estarão para acontecer no decorrer do mês de setembro. Não é uma regra, nada impede de você já ter vivenciado ou estar vivenciando o que a gente falar aqui, então vem como uma forma de confirmação para você, tá bom? Vou iniciar a sua leitura, a gente vai ver primeiramente essa tiragem, que pode estar representando o seu momento. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe o conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo o possível desfecho dessa situação que aparecer aqui, mais para o finalzinho da leitura, tá bom? Para a Virgem, por favor, qual é a mensagem, o conselho, o possível desfecho que a Virgem precisa saber quando encontrar essa leitura? Três de ouros, 10 de paus, 9 de ouros e no fundo do maço a roda da fortuna. Virgem, aqui tem uma situação que, por mais que seja uma situação de bastante importância para você, tá? O 3 de ouros pode representar situações de valores também, né? Lembrando que aqui a gente tem um casal no arquétipo dessa carta, mas também eu percebo que mesmo que essa coisa, ou essa pessoa, esse relacionamento, ou esse trabalho, o que quer que seja para você, por mais que tenha um valor e você entenda isso, também é algo que está lhe causando aí um desconforto, um peso, né? Eu sempre pego esse 10 de paus como uma carta que ela simboliza o fato da gente carregar fardos excessivos, que por muitas vezes nem são fardos só nossos, tá? E esse 10 de paus ele simboliza, se não o fechamento de um ciclo de bastante cansaço, de bastante peso, a necessidade de encerrar isso daí, tá? E você tem o 9 de ouros aqui que relata para mim essa questão de mesmo de estar em um relacionamento ou comprometido em algo, né? Que tem sim um valor para você, a gente vê aqui, independente de ser uma relação ou não, também precisa trabalhar a questão da independência, né? Se tornar uma pessoa independente aqui, entender também as questões pessoais, que você também é um ser individual, que também precisa da sua atenção, né? E de fazer as coisas que você quer, e de vivenciar a vida que você quer, sem precisar ter esse peso que está relacionado a essa situação que tem um valor para você, que comumente eu pego aqui você e uma outra pessoa, tá? Mesmo que não seja você com alguém aqui, tem uma situação que causa um peso, um desconforto para você, tá? E não digo que você tenha que sair dessa situação ou deixar essa situação para lá, mas sim entender a sua individualidade perante essa situação também, né? A roda da fortuna, ela fala muito pra gente de mudanças rápidas que acontecem, né? Que a gente tem a energia dos signos fixos, touro, leão, escorpião e aquário, né? Então, por vezes, a gente se prende, se permite vivenciar em uma situação que está cansativa, que é um peso, né? Simplesmente por
dar muita atenção a esse valor representativo desse algo, né? Mas a gente, por mais que a gente tenha que viver sim essa situação que representa um valor e merece a sua atenção, a sua dedicação, mas a gente não pode perder nunca a nossa individualidade, tá? Porque senão o movimento trava, a roda da fortuna não flui, né? E aí comumente as coisas acabam se tornando mais desafiadoras do que fluentes para nós. E a proposta que o tarot vem trazer para você nesse mês de setembro é que mesmo que você esteja em um relacionamento ou que não esteja, mesmo que você esteja atrelado a situações que representam um valor para você, que você também entenda e respeite a sua individualidade. O 9 de ouros fala muito da independência. Comumente a gente acaba esquecendo ou adormecendo a nossa independência por conta de se dedicar a uma outra situação, a uma outra pessoa, a um projeto, o que quer que seja, mas a nossa independência, ela também merece a nossa atenção, a nossa consideração, o nosso respeito. A nossa independência também deve ser valorizada. E essa roda da fortuna fala muito para mim dessa mudança que precisa ocorrer dentro dessa questão que pode ser uma questão interpessoal, uma questão de relacionamento, uma questão de trabalho, onde você deposita muito da sua atenção e acaba não vivendo a sua independência, né? A sua individualidade. Essa roda da fortuna, ela mostra para mim que essa mudança é possível que aconteça, de que você de repente, ainda que esteja atrelado a uma situação de valor, a uma situação que precisa da sua atenção, você ainda poder vivenciar o seu destino, a sua fortuna, a sua sorte, as suas realizações pessoais. Tá? Mesmo estando atrelado a essa situação que representa um valor para você. Aqui nesse 3 de ouros é muito interessante porque esse casal, que aqui está representado, né? Eles carregam ali, a mulher, né, carrega uma criança. Então pode ser aqui que eu esteja lidando com virginianos, que essa situação de valor seja mesmo uma questão de relacionamento, ou uma questão que envolve crianças e que sim, precisa muito da nossa atenção, tem que cuidar, tem que se dedicar, né? Tem que entender esses valores que a gente está conversando, só que você não pode deixar a sua independência, a sua individualidade de lado, porque senão vai soar como um fardo para você. E a proposta é que você mude essa questão, que você traga uma mudança. Repetindo, não é para você deixar de lado isso daqui, o que representa um valor, mas é hora de fazer uma mudança em você mesmo, talvez, de entender que a sua individualidade, a sua independência também merece atenção, também merece ser valorizado, né? E talvez quando você aprenda a fazer isso, essa roda da fortuna possa também acontecer de uma maneira mais fluente e positiva para você. Que leitura esquisita. Leituras que sempre são estranhas para mim são a de aquário, né? Mas como vocês também estão aqui participando de uma leitura esquisita. Estranha. Pode ser que estejam lidando com aquarianos aí, tá? Dois espadas. Dois espadas fala de dúvidas, né? De indecisões, de ter dificuldade em enxergar situações que precisam ser enxergadas.
pode ser que essa questão de extremo valor aqui para você não deixe você enxergar ou entender que a sua individualidade, a sua independência também precisa ser vivida. É muito legal compartilhar com o outro, né, a vida, mas a gente também tem que zelar a nossa própria existência, nossas questões pessoais. A gente também tem que ter a nossa independência. Aqui, quando eu falo de independência, é você também viver para você, eventualmente fazendo as coisas que você gosta, né? Tendo as suas realizações pessoais, mesmo estando aqui em uma família, mesmo estando atrelado a essas situações que representam um valor. Arcano maior da morte, embaixo do 10 de paus. Tem ou não tem que acontecer uma transformação nisso? A gente já viu com o arcano maior da roda da fortuna que uma mudança precisa acontecer, né, dentro dessa situação que a gente está narrando. E o arcano maior da morte aqui sugere para você uma transformação, uma renovação, mudar a sua consciência e se abrir para tudo isso que a gente está falando. Que mesmo estando em um relacionamento preso a situações que são importantes para nós, que representam um valor, né, tem que ter essa consciência da própria independência, da própria individualidade. Senão as coisas ficam muito cansativas, né, pesadas de serem vividas. Então o arcano maior da morte sugere para você a aceitação de finalizar essa situação de peso, né? E que não necessariamente você precise sair dessa outra situação, mas se você sentir que sim, assim o faça, tá? Mas ao meu ver, ao meu entender, é possível estar nessa situação e mesmo assim renascer com uma nova consciência, levando em consideração a sua independência, as suas questões pessoais, a sua individualidade, que precisa ser trabalhada aqui para quem se conectar com essa leitura. Uma rainha de paus, Áries, Leão e Sagitário. Arcano maior, os enamorados no fundo do maço. Aqui pode representar que essas situações de valores são sim uma questão de relacionamento afetivo, tá? Ou situações onde, como a gente já está narrando desde o início da leitura, tem um valor, tem uma paixão, tem um amor da sua parte em essa relação, mas escolhas precisam ser feitas também. Né? Não dá para viver na dúvida do 2 de espadas, não querendo enxergar essas situações que precisam ser enxergadas. Né? Dá para escolher estar numa situação, mesmo que seja de amor romântico, familiar, algo que você entende que precisa de você, da sua atenção, né? Da sua dedicação, e ainda assim escolher desenvolver a sua independência. Dá para ter os dois, tá? Não é impossível, por mais que você pense que é. Tudo é possível. Inclusive essa situação que a gente está narrando aqui. Só que com essa rainha de paus eu pego que precisa ter força de vontade. Tem que querer, né? A rainha de paus, ela pode falar de você ter que impor essa situação dentro desse relacionamento, dentro desse trabalho, dentro dessa situação que representa um valor muito grande para você, né? E você se impor como uma rainha de paus, de que não, sim, eu estou nessa situação, eu me dedico a essa situação, mas eu também vou ter as minhas questões particulares, pessoais, independente, individuais, né? Por vezes a gente tem que, o que falta para nós às vezes é se impor perante essa situação, para que essa situação também aceite esse trabalho que você precisa fazer de independência e tudo mais, como a gente já está narrando aqui. Tá? Os enamorados, energia de Gêmeos, Escorpião, Áries, Leão e Sagitário, os signos fixos que apareceu, né? Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Escorpião bastante forte aqui, tá? Fala para mim muito
de que uma transformação precisa acontecer. Né? Se você se identificar com essa leitura, é claro, não force nada, por favor. Porque aqui, por vezes, a gente fica mesmo na dúvida, né? Ainda mais estando numa situação que exige muito da nossa atenção, do nosso compromisso com aquilo, né? Que é algo de importante que eu vejo aqui na sua vida. Às vezes a gente fica na dúvida mesmo, nossa, será que eu devo impor para o outro ou para essa situação que eu também quero viver as minhas questões pessoais, né? Minhas questões mais, como eu falei, minhas questões de independência. Também dar um pouco de atenção e cuidado para os meus valores, né? Para que eu possa também entender o que eu quero experimentar ou não. Às vezes a gente fica na dúvida de colocar isso para o outro ou para a situação com medo de como o outro vai reagir, né? Mas você não precisa ter medo, tá? Se você não fizer isso, se você não se impor, se você não trazer clareza para a situação ou para a pessoa de que você também quer ter uma vida independente, tá? Você quer prezar pelas suas questões pessoais, porque isso vai ser bom para você, você vai sempre estar vivendo assim, como se fosse um sentimento de cansaço, de que está um fardo para você vivenciar essa situação. Sim, está um fardo, porque você não dá vazão para as suas questões pessoais, tá? Porque você não está dando foco e atenção para as suas questões individuais e pessoais também, que pode ser que a sua alma esteja ansiando por viver, né? Tem um anseio da sua alma por também querer viver uma questão de independência, né? De solitude por vezes, de ter um momento só para si. Só que eu vejo que parece que você não está conseguindo ter esse momento. Só que esses momentos são muito importantes para nós. A gente estando em um relacionamento ou não. A gente estando atrelado a situações de valores ou não. E aqui não é uma questão de tipo, eu quero um momento para mim, eu quero viajar e ir longe e me desconectar das pessoas. Você pode até fazer isso, mas não é garantia de que verdadeiramente, que genuinamente, você vai estar vivendo independência. Você vai estar com a atenção voltada para as suas questões pessoais. Tá? O que eu vejo é que você, por mais que você viaje do outro lado do mundo, o que você não consegue é se desconectar um pouco dessas questões que representam algo de importância para você, um valor, e que pode estar te consumindo sem que você perceba. Né? Não necessariamente você precisa tirar uma férias de tudo. Eu acredito que é mais uma questão de que você precisa também deixar o outro saber que você quer ser independente. Seja aqui, seja lá, seja nesse país, seja em outro país, seja viajando. Tá? Se não for genuíno e verdadeiro com você mesmo, você pode ir lá do outro lado do mundo, que nada vai mudar. As coisas vão permanecer como está. Né? Então percebe como é mais profundo do que parece? Por isso que tem Escorpião no centro da sua leitura. Tudo isso que a gente está falando tem que ser vivido na profundidade. Tem que ser genuíno, tem que ser sincero. Por isso não pode ter dúvida ou medo de levar para o outro aquilo que você quer. Se você quer independência, se você quer também ter a sua individualidade respeitada e entendida pelo outro, você tem que colocar. Tá? Porque senão vai te consumir cada vez mais. E cai numa questão de até autossabotagem. O 7 de espadas pode falar de autossabotagem. Né? Pode falar de situações do oculto que você não deixa vir à tona. E essas situações que você não deixa vir à tona pode estar relacionado com tudo isso que a gente está falando, desse anseio que você tem por também viver a sua independência, fazendo as coisas que você gosta, tendo um tempinho para você, se dedicar a si, reconhecer de novo os seus valores
incorporar esses valores em si, e aí melhora até mesmo a relação, melhora até essas situações que representam um valor para você. Um rei de paus. Né? Você tem uma rainha de paus e um rei de paus aqui. Pode, mais uma vez, representar um casal. Ou, como a gente falou na leitura de câncer, pode representar essa questão de precisar encontrar o equilíbrio entre o feminino e o masculino que há em você, independente de você ser um homem ou não. Ou de você ser um homem ou uma mulher assistindo. Ou independentemente do gênero que você se considera ser. Tá? Tem essas questões aqui também. Precisa encontrar o equilíbrio. Às vezes, essa questão que a gente está narrando, de você ter um momento pessoal seu, ter essa questão individual sua, essa questão de independência sua que a gente está narrando, pode ser sim uma questão ou masculina ou feminina em você que quer se manifestar. E por você estar muito trancafiado dentro desses seus valores, que assim você considera, tá? Você não consegue ter esse momento para entender essas energias que estão dentro de você. Essa dualidade que também precisa ser vivenciada de forma independente. O imperador, né? E também apareceu aqui esse valete de copas, tá? Que eu vou pegar também, porque a mensagem dele é importante. E no fundo do maço, a torre. Não desliguem agora, por favor, tá? Mais uma vez, esse imperador pode querer demonstrar para nós essa questão de que você precisa mesmo se impor, que você precisa ter autoridade dentro dessa situação que pode representar um relacionamento, um trabalho, uma questão familiar, um grupo de amizades, onde você tem que se expor. Você também tem que demonstrar aqui o seu valor. Você também é justo para você querer vivenciar toda essa independência, essas questões pessoais, né? Toda essa questão que a gente falou de talvez encontrar esse equilíbrio entre o masculino e o feminino que está dentro de você. E aqui também apareceu o valete de copas, que para mim pode até representar questões de... Só um minuto, tá? Deixa eu sintetizar a ideia. Representa uma coisa de uma emoção, talvez. Eu não sei, é algo que você também pode estar muito emocionalmente envolvido por aquela questão, tá? Ele também pode falar para nós, o valete de copas, de uma questão homoafetiva. Tá? E aí, isso é um cenário mais específico que não serve para todos, mas como eu sinto de falar aqui também, assim eu falo, tá? E pode ser mesmo a necessidade de colocar tudo isso para fora, de deixar com que as pessoas reconheçam, né? Seja uma questão homoafetiva ou não, independente, tá? Aqui. E você tem a torre no fundo do maço, representa para nós a desconstrução dessa personalidade que você imagina ser, né? Na verdade, quando você conseguir se expor, quando você conseguir trabalhar essa sua individualidade, né? Talvez até esse sagrado masculino, esse sagrado feminino dentro de você, porque aqui existe um equilíbrio de alguma parte, tá? Disso que a gente está falando. Acontece sim essa queda, essa desconstrução, que pode até doer em você, mas é para o seu bem. Tá? Sim, a torre, quando a torre acontece, que ela vem ocasionando essa desconstrução, mexe muito com o nosso ego, com a nossa própria personalidade. Por vezes a gente sente um vazio muito grande, mas não é a isso que a gente tem que se apegar. A gente tem que se apegar que sempre que uma torre acontece,
o terreno está livre de novo para que você possa construir com bases cada vez mais fortes. E assim, construir uma personalidade ou uma existência que dessa vez sim está em ressonância com aquilo que você quer experimentar de forma livre, leve, solta, sem pesos, né? De maneira bastante fluida. Então, essa foi a sua leitura do mês de setembro. Espero que você tenha gostado, que tenha feito um sentido, que tenha ajudado ao menos uma pessoa. Quando ajuda ao menos uma pessoa, eu já me sinto completamente satisfeito, tá? Vale a pena daí para mim. E é isso, Virgem, tá bom? Espero que você tenha um mês de setembro maravilhoso, que você possa trabalhar essas energias aqui presentes e se ressoar com você, tá bom? A gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar. Ah, é claro, estava me esquecendo. Se você é novo no canal e gostou dessa tiragem, tá? Dessa maneira da gente trabalhar, inscreva-se, por favor, curta, comente e compartilha, se lhe for possível, mas tudo isso é bastante significativo para o crescimento do nosso canal. Gratidão, boa sorte e até logo, Virgem!